Muito bem, Luiz. Nós agradecemos bastante aí o convite que nos foi formulado para que pudéssemos estar juntos nesse aprendizado constante da doutrina espírita. Queremos dar também as boas-vindas aos companheiros que estão nos assistindo, aos amigos, que é para nós uma grande honra. Ficamos muito felizes por estarmos partilhando desses momentos, que os bons espíritos possam estar conosco nesta hora, nos inspirando, nos auxiliando no entendimento da mensagem que a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus nos oferecem. E rogamos também que esses mesmos bons espíritos estejam agora nos nossos lares, contribuindo para a nossa harmonia, para a nossa paz, para a nossa felicidade. Com certeza, eles estão conosco, nos auxiliando nessa tarefa de hoje. Nós escolhemos para conversar hoje um tema que é de sempre, um tema que diz respeito à nossa vida, à nossa intimidade, às nossas emoções. O tema é mansuetude. Este tema, ele é abordado no Evangelho de Jesus e é abordado também na interpretação de Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo e também em O Livro dos Espíritos. A referência aqui é o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 5, em que ele diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, possuirão a terra. Algumas traduções diz: bem-aventurados os brandos, porque eles possuirão a terra. Allan Kardec vai estudar este tema em o capítulo 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós rogamos aí aos nossos irmãos que procurem reler ou ler este capítulo, porque é muito importante para todos nós que queremos ser melhores, que queremos alcançar uma paz interior, a nossa felicidade. No mundo atual em que nós estamos vivendo, em que vemos muita violência, muita agressividade, especialmente contra as minorias, os homossexuais, as mulheres, as crianças, e também a violência de uma maneira geral, os crimes, as quadrilhas, aqueles que roubam, aqueles que matam, mesmo os conflitos que nós encontramos, vivenciamos dentro das nossas casas. O mundo ainda traz consigo a agressividade, a violência. As palavras de Jesus ditas há quase 2000 anos ainda não estão cumpridas. O Espiritismo veio agora para nos dar o entendimento da mensagem de Jesus, uma outra compreensão com as verdades reveladas pelos espíritos superiores na codificação de Allan Kardec, na codificação do Espiritismo. Então, é muito importante que nós possamos estudar, meditar, refletir a respeito da mansuetude, para que nós possamos realmente ser mansos na nossa intimidade e nos tornarmos também pacificadores, contribuindo para que o nosso mundo seja um mundo melhor. Lá também no Evangelho de Mateus, vamos encontrar uma outra frase, um outro ensinamento de Jesus que está diretamente relacionado com a mansuetude. Sabeis que foi dito aos antigos: não matareis. Esta afirmação está lá nos 10 mandamentos: não matar, não roubar. Então, não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo
que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá condenação no juízo. Que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá ser condenado pelo conselho. O conselho era um órgão que existia lá no templo de Jerusalém. E aquele que lhe disser, és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Então, nós vamos ver, nessas expressões fortes de Jesus, que ele recomenda que nós avancemos muito mais além daquilo que os 10 mandamentos já nos deixou com Moisés. Ele propõe que nós sejamos brandos, que sejamos mansos, pacíficos, até mesmo na maneira como nós nos dirigimos aos nossos irmãos. Raca era uma expressão utilizada naquele tempo de muito desprezo. Olhava-se de lado, virava-se a cara, cuspia-se no chão. Era realmente uma forma de menosprezar, de diminuir o próximo, aquele a quem não se gostava. Jesus veio trazer uma mensagem de amor muito maior do que aquela que os judeus daquela época, a humanidade daquela época compreendia. Ele veio mostrar um amor pleno, um amor até mesmo aos inimigos. Se você ama aos amigos, que há de mais nisso? Porque é fácil amar os amigos. Todo mundo gosta do amigo, mas é preciso ir mais além ainda. É preciso amar mesmo até os inimigos. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, ele vai estudar a questão, o que significa realmente amar os inimigos. Mas aqui nós queremos tratar da mansuetude, porque o manso, ele é capaz realmente de amar até mesmo os seus inimigos. Se nós quisermos exercitar essa virtude, precisamos entendê-la de maneira adequada para podermos colocá-la em prática na nossa vida. E se nós conseguirmos isso, nós começaremos a viver realmente a felicidade aqui na Terra, apesar de todas as dificuldades, de todos os problemas que normalmente nós encontramos na vida aqui na Terra. O motivo de nós também estudarmos esta passagem é porque Allan Kardec, ele traz para nós o conceito de homem de bem. Tanto em O Livro dos Espíritos, no capítulo 12, que trata da perfeição moral, como também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, em que ele trata, como título, Ser Perfeitos. Em ambos os livros, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, Kardec vai falar do homem de bem. Quais são as qualidades do homem de bem? O que é que nós precisamos fazer? Como nós devemos nos comportar para sermos considerados realmente um homem de bem? Então ele diz, é bom, é humano, é benevolente para com todos. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É indulgente para com as fraquezas alheias. A caridade é o seu guia. Vejamos aí apenas algumas qualidades que Allan Kardec nos apresenta num rol bastante descritivo a respeito de como se comporta o homem de bem. E é esse homem de bem, detalhado por Allan Kardec, que é aquele que vai possuir a terra. O homem de bem, o homem brando, o homem pacífico, o homem como ser humano, o homem pacifista. Então, é muito importante que nós entendamos isso, para nos tornarmos realmente um homem de bem e podermos permanecer na Terra, quando a Terra se tornar realmente um mundo
melhor. O que é a mansuetude? A mansuetude é a virtude daquele que conseguiu pacificar a própria alma. Ou seja, o brando, o manso, ele não é uma pessoa de aparências que se mostra apenas exteriormente, como é muito comum na sociedade. Allan Kardec, ao estudar no capítulo 9, a respeito da brandura, da mansuetude, ele vai dizer sobre isso, que muitas vezes a criatura se apresenta mansa, branda na sociedade, mas na intimidade do lar, por exemplo, é uma pessoa violenta, uma pessoa agressiva, porque a sociedade, ela muitas vezes nos oprime, a sociedade, ela requer alguma conduta social, né, para que ela possa haver um relacionamento. Mas na intimidade do lar é que nós, muitas vezes, nos revelamos, descarregando na mulher, no marido, nos filhos, na empregada, até mesmo no cachorrinho, a agressividade contida pelos freios sociais, né? Nós não brigamos com o policial porque podemos ir preso, nós não brigamos com o vizinho, que é mais forte que nós, então a gente vai descarregar naqueles que são mais fracos. Essa é uma mansuetude de aparências, mas não é essa virtude a que se refere Jesus. Ele está se referindo àquela que é da própria alma. O virtuoso, o brando, realmente, ele é tranquilo por dentro, ele é pacífico por dentro. E onde ele estiver, com quem ele estiver, ele vai estar se manifestando, né, a sua realidade. Vejamos mais. Essa conquista da alma é uma vitória. Quando nós atingirmos essa serenidade, e que vai fazer com que nós estejamos serenos, tranquilos, em paz, mesmo quando nós somos ofendidos pelos outros, porque, em geral, quando somos ofendidos, nós queremos devolver na mesma moeda, na mesma altura. Eu sou calmo, sou tranquilo, mas não pisa no meu pé, não. Essa é uma desculpa que não conta para o Evangelho nem para a doutrina espírita, porque nós temos que ser brandos e pacíficos mesmo quando alguém pisa no meu pé. Mas quando eu consigo realmente a brandura interior, é uma grande vitória, né? É uma vitória sobre os nossos sentimentos, as nossas emoções mais primitivas, aquelas que vêm lá desde o instinto, né? E que, aos poucos, nós precisamos ir dominando, né? Dominar as nossas más paixões, as nossas más tendências, as nossas más inclinações, como Allan Kardec define o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, que é aquele que se esforça para vencer, para dominar, para domar as suas más inclinações, as suas más tendências. Então, o brando já conseguiu isso, né? É uma vitória, é a conquista de uma resistência para a luta e de uma têmpera vigorosa. Ser brando e pacífico é uma necessidade para que nós possamos viver na sociedade em que estamos, promovendo a harmonia, a ordem, a paz. E para isso é preciso que haja uma grande resistência interior, porque agredir, reagir violentamente é fácil. Nós estamos acostumados a isso. Nossa história evolutiva, a nossa trajetória espiritual, basta nós
lermos a história da humanidade, é uma história de agressividade, de guerra, de violência, do olho por olho, dente por dente, de revidar, de se vingar. A alma, né? Nós estamos acostumados a isso. Se não é agressão física, como antigamente, na espada, no tiro, mas são as palavras ofensivas. Nós trocamos palavrões, ofendemos a moral do outro, né? Basta nós ligarmos o televisor e nós vamos ver quantas coisas estão acontecendo hoje, especialmente porque as câmeras, os celulares estão filmando tudo o que acontece, né? E se não são as palavras verbais, são as palavras escritas, porque as redes sociais hoje, os WhatsApps da vida, são um palco, né? São um palco de guerras. Nós trocamos ofensas, agressividade, usamos adjetivos perniciosos, né? Difamando um, injuriando o outro. E é motivo de controvérsias, de conflitos, mesmo dentro da nossa família. Então, é fácil nós percebermos que essa agressividade ainda está presente na nossa vida. E precisamos, logo, urgentemente, nos libertarmos disso. O cristão, o espírita, é convidado a dar a sua contribuição para o aprimoramento da nossa sociedade. Não podemos nos deixar levar na correnteza dos pensamentos infelizes, das condutas infelizes que nós vemos por aí. É nossa tarefa, somos convidados a isso. Lá em O Livro dos Espíritos, quando Kardec diz sobre a reencarnação, qual o objetivo da reencarnação? É a evolução do espírito, mas também que o espírito possa contribuir para a evolução do planeta, da sociedade. Então, é muito importante isso. E é preciso resistir ao mal, resistir à tentação do conflito, da agressividade. E, para isso, a alma precisa se fortalecer, resistir ao mal. Quando lá Kardec pergunta por que o mal prepondera, a resposta é que o mal é destemido e o bem é tímido. Mas o brando, ele já conseguiu essa fortaleza interior, mesmo diante das injustiças, das agressividades contra ele. Então, é uma grande vitória quando nós conseguimos isso. A violência é sinal de fraqueza. A benevolência, de outro lado, é um indício de poder. Porque a violência é a reação sombria que vai dentro de mim. E essa sombra, ela revela o medo. Nós agredimos com medo de ser agredidos. Fazemos a guerra com medo de o inimigo nos matar, nos derrotar, tomar o nosso patrimônio. Mas aquele que adquiriu a brandura, a paz interior, a bondade, é um homem de bem, né? Ele está acima dessas circunstâncias. Ele é capaz de resistir sem agredir. Nós repetimos aqui Joana de Ângeles, nas palavras do Divaldo Pereira Franco, em que ele diz que nós podemos ter inimigos, mas não devemos ser inimigos, que é preciso fazer sempre o bem, agir no bem, nunca reagir, porque a reação, ela normalmente traz o nosso conteúdo interior
e o nosso conteúdo interior ainda não é um dos melhores. É negativo, é sombrio, é agressivo, é violento. Então, guardar a serenidade diante dos problemas, diante de um conflito qualquer, né? Silenciar, ao invés de agredir, né? De discutir, para que depois, quando nós estivermos já com a mente e a emoção mais tranquilos, podemos dialogar, conversar. Por isso que os grandes espíritos, aliás, eles são capazes de manifestar a mansuetude e a benevolência. Mas, se for necessário, também são severos e rigorosos. Ou seja, eu sou brando, eu não agrido, mas eu não compactuo com o mal, para que o mal não cresça. E estudando para esta exposição, para este tema, nós nos lembramos do livro Nosso Lar, na questão do alimento em nosso lar. O governador queria aprimorar o alimento para que ele fosse mais sutil, para dar uma melhor qualidade de vida espiritual, um desligar das coisas da terra. E ele, então, durante 30 anos, pediu que espíritos superiores, técnicos, viessem até nosso lar para orientar, esclarecer, informar com relação aos benefícios de uma alimentação mais sutil. Mas, mesmo assim, havia uma certa resistência em nosso lar, porque diziam que nosso lar era uma cidade intermediária, nosso lar é uma cidade de preparação para a reencarnação e que não poderia haver muita diferença das coisas da terra. Mas o governador estava certo daquilo que ele queria, daquilo que ele achava bom. E depois de 30 anos, ele então tomou medidas enérgicas, impondo uma decisão, ou seja, diminuir a quantidade de alimento que era oferecido, oferecer alimentos tipo sopa, tipo sucos, a própria água, aprender a usar a respiração para se alimentar dos fluidos que permanecem no ambiente, como forma de restabelecer a energia, a força de cada um. Chegou até mesmo a recolher aqueles que eram mais revoltosos, mais renitentes a aceitar essa postura. E em breve, não demorou muito tempo, a própria sociedade de nosso lar percebeu os benefícios daquela alimentação mais sutil e acabaram concordando com o governador, né? Um espírito sábio, um espírito elevado, que tinha a certeza do que estava fazendo. Teve a paciência de aguardar, de ensinar, de educar durante 30 anos, para depois, então, tomar as medidas que eram necessárias a serem tomadas. Essa virtude, mansuetude, ela se adquire após a aquisição de outras virtudes. As virtudes são hábitos morais elevados que nós adquirimos. Nós já carregamos os potenciais de amor, de virtudes, que Deus implantou em todos nós quando da criação. Nós vamos desenvolvendo muito aos poucos as virtudes. Cada encarnação, cada experiência que nós temos, nós vamos desenvolvendo essas virtudes, mais ou menos. Mas para nós alcançarmos a mansuetude, nós precisamos de outras, né? A afabilidade, a maneira como nós tratamos o próximo, brandura, a moderação, né? Moderação na atitude, moderação no falar, moderação em nós nos comunicarmos uns com os outros, a resignação, aceitação em relação às coisas que nos acontecem, porque o orgulhoso, o rebelde, o agressivo,
não aceita sofrer, não aceita perder, não aceita nada. Segurança, serenidade interior. Muitas experiências que o manso enfrentou, sabendo que tudo passa, que os outros se modificam, que o violento ele acaba sendo transformado também, dá essa paz, essa segurança, né? A paciência de saber esperar, e a abnegação, né? Capaz de se dedicar à caridade, de se dedicar ao próximo. Não são virtudes que nós vamos incorporando e que vão caracterizar aquele que é manso. Lá no capítulo 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo, além dos comentários do próprio Allan Kardec, ele apresenta as instruções dos Espíritos. E ali nós vamos encontrar algumas referências a respeito disso. Por exemplo, em mensagens de Lázaro, de Hahnemann, né, e de outros espíritos que não se identificam, afabilidade, doçura, obediência e resignação, paciência. Hahnemann mesmo vai comentar sobre a cólera, como a cólera é prejudicial. Jesus combateu a cólera, a raiva, o ódio, exatamente quando ele propõe as bem-aventuranças, a bem-aventurança da brandura, da pacificação, do puro de coração, do misericordioso, do justo, né? Tudo isso está lá, nesse resumo desse poema maravilhoso, que são as bem-aventuranças, que Mateus, o evangelista Mateus, anotou no capítulo 5. Mas quando nós adquirimos a mansuetude, que é uma virtude também, nós vamos incorporando outras virtudes, nós vamos desenvolvendo outras virtudes, né? Porque uma virtude está ligada a outra, uma virtude serve para outra virtude, até que um dia nós possamos conquistar aí plenamente o amor. Então, a indulgência, a simpatia, a bondade, a caridade, a solidariedade, a fraternidade, né? Então, algumas virtudes eu preciso para chegar na mansuetude, mas quando eu alcanço a mansuetude, outras virtudes, que são aquelas que se exteriorizam em atitudes em relação ao próximo, né? Porque são ações. Algumas virtudes são virtudes íntimas, que se apresentam lá na essência da alma. Outras virtudes são aquelas que são ativas, aquelas que vão mudar o panorama em que nós nos encontramos e alcançar com o bem aqueles que estão ao nosso redor, né? Indulgência, simpatia, bondade, caridade, solidariedade e fraternidade. Todas as virtudes, assim como todos os vícios, são inerentes ao espírito. Não é o corpo. O corpo é só um instrumento, a carne é só um instrumento nosso, que somos o espírito. Então, perfeições ou imperfeições, virtudes ou defeitos, pertencem a nós. Mesmo quando nós temos um corpo forte, grande, eu posso ser manso. Não é o tamanho do meu corpo que vai determinar se eu sou manso ou se eu sou agressivo. Há pessoas de baixa estatura, magros, de qualquer gênero, né, qualquer sexo, que são agressivos. Mas muitas vezes nós vemos homens, pessoas grandes, que são doces, né, que são afáveis, que são gentis. Por quê? Porque é a alma, a brandura, a mansuetude, assim como a agressividade e a violência, estão na alma, que é uma conquista nossa. O corpo é só um corpo, é um robô. Mas a mansuetude, ela não se confunde
com frouxidão de caráter, com fraqueza espiritual, apatia ou indiferença. Quer dizer, o manso, ele não é covarde. O manso não é frágil na sua intimidade. Ele não é apático ou indiferente diante das injustiças que nós vemos na sociedade. Ele é aquele que, tendo a sua experiência, conhecendo a natureza humana, ele tem a força para se mover em favor do próximo, seja qual for a sua condição. Porque, assim como o cristão, o espírita, o manso, não faz distinção entre as criaturas, trata todos com igualdade, ou seja, com brandura, com o rico, com o pobre, com o ignorante, com o letrado, não se exaspera, não fica irritado com um ou com o outro, porque se enganou, porque usou mal uma palavra, mas como nós dissemos anteriormente, ele não é apático, né? Ele instrui, ele orienta, ele educa, mas o faz, né? Expressando o seu pensamento, a sua vontade, o seu ensinamento, de maneira tranquila, serena, porque sabe que a educação é um processo que vem de dentro para fora. Ninguém consegue colocar moralidade, conhecimento na cabeça de ninguém, no coração de ninguém. É um processo. Então, manso, confiando na justiça de Deus, na lei de evolução, faz a sua parte com coragem, com determinação, com hombridade, com honestidade, e deixa que o próximo medite, raciocine, e no tempo certo da sua própria maturidade espiritual, ele desperte, acorde para as coisas do Espírito, para as leis de Deus. E nós estamos neste processo, tentando aprender. O manso não está impedido de reclamar e defender seus direitos e nem de se opor aos abusos do mal. Então, quando Jesus trata, por exemplo, da caridade, do perdão dos inimigos, do amor ao próximo, ele não está dizendo que nós não podemos defender os nossos direitos. Ele está se referindo à nossa intimidade, aos nossos sentimentos. Então, o brando, tendo sofrido algum prejuízo, alguém que bate no meu carro, alguém que destrói minha casa, que me dá qualquer outro tipo de prejuízo, posso muito naturalmente buscar os meus direitos, me defender às vezes de uma injustiça, mas o que eu não posso é ter raiva, ódio daquele que me causou um prejuízo, né? Mas sim, podemos buscar os nossos direitos e as leis estão aí para isso. Claro que dentro daquilo que vale a pena ou não vale a pena, né? A mansuetude expressada no olhar, na palavra, no gesto, não adianta eu dizer, eu sou bonzinho por dentro, mas eu não faço nada, eu não demonstro isso ao meu semelhante, né? Então, a mansuetude, para ser uma virtude ativa, ela se mostra, ela aparece, ela reflete no próximo, no olhar, na palavra e nos gestos gentis, afáveis. Contagia aos sensíveis com a harmonia e a paz. Existem alguns que vão achar que isso é covardia, que eu sou bobão, que nós não podemos viver na sociedade sendo cordeirinho. Esse é o engano dos violentos. Mas o manso está tranquilo, está sereno. E na medida que ele age assim, ele contagia a psicosfera do ambiente onde ele está. As pessoas se sentem em paz junto dele.
É o que as pessoas expressavam quando iam visitar o Chico Xavier, por exemplo. A paz, a serenidade que ele demonstrava ao conversar, ao acarinhar, ao abraçar, ao esclarecer. Contagia. As criaturas iam lá e saíam serenas, saíam em paz. Mesmo diante de grandes dores que enfrentavam, de grandes conflitos, aflições, voltavam para suas casas com mais esperança, porque ali encontrou alguém que foi capaz de contagiá-las com a sua paz interior. O manso, então, está livre dos males da irritação e da cólera. A cólera, a raiva, o ódio se contrapõe à brandura totalmente. Mas nós aprendemos com a medicina, com a ciência atual, embora essa proposta já seja bastante antiga, que os nossos pensamentos raivosos, de rebeldia, de revolta, provocam uma desarmonia na nossa mente, no nosso cérebro, no nosso perispírito, no nosso corpo, provocando doenças, né? Neurastenia, afecções nervosas, moléstias gástricas e do coração, dá infarto, né? Dá derrame, porque a descarga da cólera é muito grande, né? Dá problemas gástricos, intestinais. Então, aquele que é brando, ele é saudável. Então, até para nós cuidarmos do nosso corpo, adquirir a virtude mansuetude é muito importante. Então, nós chegamos num ponto em que nós temos que fazer a escolha, né? Ser saudáveis ou permanecer doentes. Os males que nós carregamos hoje, muitas vezes, estão ligados às nossas querelas lá do passado, e da raiva, da agressividade, da violência, de todos os tipos que nós carregamos ainda hoje. O violento, então, esgotando as suas forças no combate constante, no sofrimento, na solidão e no enfadonho das glórias mundanas, sempre fugazes e ilusórias, perceberá que o seu modo de ser não lhe proporciona a felicidade interior, mas, pelo contrário, o afasta daqueles a quem ama e pelos quais é amado. Então, mais cedo ou mais tarde, aquele que é violento, ele vai perceber que não valeu a pena, que não vale a pena ser assim, porque as pessoas se afastam de nós. E, além disso, o violento pode ir para a cadeia, o violento pode ser assassinado, o violento pode chegar na espiritualidade com aquilo que a doutrina espírita nos oferece e ser deslocado para regiões de grande sofrimento. Então, mais cedo ou mais tarde, o espírito agressivo e violento, que todos nós carregamos um pouquinho disso, ou muito, vamos perceber que não vale a pena, que isso apenas nos levou para um caminho ruim, um caminho que só vai trazer para nós sofrimento. E então, quais são algumas atitudes daquele que já adquiriu a mansuetude? Vai ficar aqui para nós fazermos uma comparação, né? Para a gente chegar à noite no travesseiro e pensar assim, puxa, será que eu fui um manso? Será que eu ofendi alguém? Será que eu fiz alguém feliz? Não são atitudes que nós podemos comparar no nosso dia a dia, porque é no nosso dia a dia que nós demonstramos se somos realmente mansos. Então vamos ver algumas condutas, né? São apenas algumas atitudes, porque existem outras muitas.
Dirigindo-se a alguém, usa a bondade, o sorriso e a gentileza. Como a gente gosta de encontrar alguém assim, né? Que não tem a cara antonha, que não tem a cara fechada, amarrada, que reclama, mas alguém, né, que sorri, que no trato com você é gentil, no cumprimentar, no te oferecer pequenos mimos, né, te agradar de alguma maneira, né, atender às nossas vontades. Né? Isso é mansuetude. É alguém que demonstra carinho, que demonstra amor pelo outro. E quem recebe essas nossas atitudes amigas, fica muito feliz com isso e retribui, não necessariamente com coisas, mas também com gentileza. Um sorriso desperta outro sorriso, uma gentileza gera outra gentileza, e assim nós vamos contaminando o mundo. Esse brando usa a voz em tonalidade não tão alta que assuste, e não tão baixa que crie dificuldade a quem ouça. Fala o que é necessário para construir para o bem. Então, a nossa voz, o tom da nossa voz, mais alto, mais baixo, o fato de eu falar baixo não significa que eu sou brando, mas o fato de eu gritar, de eu falar alto, mostra a minha agressividade. Então, manter uma voz que seja agradável, que seja audível, uma dicção boa, né? Para que não assuste as pessoas. Tem gente que gosta de gritar, de assustar o outro, causa mal-estar, o coração bate descompassado, né? Então, com naturalidade, conversarmos para que o outro entenda, escute, né? Ouça, compreenda aquilo que eu quero falar. Né? Isso é bondade, isso é o manso, ele é natural, né? Ele não é melífluo, né? Ele não adoça a voz apenas para agradar, ele é assim, né? Mas fala o que é necessário, porque as palavras carregam vibrações que ficam no ar, ficam na psicosfera, no fluido universal. É preciso tomar muito cuidado com os nossos pensamentos. Aqui estamos falando da voz, mas é preciso tomar muito cuidado também com aquilo que nós pensamos. Utilize as coisas sem barulho. Vocês conhecem aquelas pessoas assim que abrem porta batendo, janela batendo, bate a geladeira, bate a cadeira, né? Quem mora em prédio percebe muito isso, né? Porque o vizinho fica arrastando as cadeiras, batendo no chão, né? Não percebe que vive em coletividade, né? O barulho perturba as criaturas, gritos, né? Festas. Quando nós vivemos uns com os outros, e agora nós vivemos cada vez mais em prédios, muito próximos uns dos outros, em condomínios, é preciso pensar, porque às vezes eu estou gritando, estou fazendo barulho, e há um doente do meu lado, há uma pessoa idosa querendo dormir durante o dia, né? Em tudo nós agimos com calma, né? As coisas, né, devem ser cuidadas também, né? E nós demonstramos isso, não só com as pessoas, mas demonstramos isso quando nós usamos os objetos, as coisas, quando nós lidamos com animais, quando nós lidamos com plantas, né? Tudo isso demonstra já a nossa mansuetude. Não exige dos familiares ou outras pessoas um comportamento igual ao próprio, respeitando as conquistas e possibilidades individuais. Quer dizer, o manso, que já passou por diversas experiências, que já adquiriu várias virtudes, ele sabe que cada um dá para a vida o que já conquistou, que nós não podemos exigir do outro aquilo que ele não pode dar. Mas não se pauta pela conduta do outro. Não é porque o outro é agressivo que eu tenho que ser agressivo também. E também não posso ficar exigindo dele um comportamento que ele não é capaz de dar.
embora, né, nós tenhamos o dever de educar e muitas vezes de reprimir quando há o abuso. Não podemos permitir que o mal cresça. E muitas vezes, denunciar o mal está lá em O Livro dos Espíritos, né? Às vezes, denunciar o mal é uma necessidade para evitar que o mal cresça, que outras pessoas sejam prejudicadas. Mas não devemos exigir a mudança íntima, o que é diferente. Anda com naturalidade, sem atropelar os outros. Há pessoas que são assim, aceleradas, né? Aceleradas andando, caminhando, trombando nos outros, pelas ruas, nos shoppings, ou então no carro. Ainda mais no carro, quando nós temos aí quase que um tanque à nossa disposição, né? Um veículo à nossa disposição, que é uma proteção nossa, andamos com velocidade, não respeitamos o próximo. Mesmo nas bicicletas, hoje nós estamos vendo muitas bicicletas que andam nas calçadas, que andam na contramão, né? É um perigo isso. São pessoas agitadas, são pessoas que não respeitam a ordem social, as leis. Né? Será que nós estamos encaixados nisso? Dá atenção ao estranho que lhe aborda, atendendo ao dentro das suas possibilidades. Não necessário um mendigo que vem lhe pedir uma ajuda qualquer, um dinheiro, uma roupa, um agasalho, né? Uma comida, mas qualquer pessoa, alguém que pede uma informação, onde é que fica tal rua, né? Ou que precisa ajuda para carregar alguma coisa. Nesses tempos de hoje que nós estamos vendo aí tantas necessidades, pessoas precisando de algo para sobreviver, organizações sociais procurando auxiliar, que nós não conhecemos, né? Eu vou dar para o estranho. Não, nós podemos também fazer a caridade. Ouve sem interromper aquele que fala, para melhor aprender ou poder ajudar. Vocês já viram aquelas pessoas que ficam interrompendo os outros? Eu começo a falar, contar alguma coisa, explicar alguma coisa, o outro me interrompe, completando, né? São pessoas ansiosas. O brando é tranquilo, sereno. As pessoas ansiosas ainda não adquirem brandura, têm medo da vida, são preocupados com a vida, com o dia de amanhã. O brando sabe que as coisas vão passar, que amanhã as coisas vão melhorar. Então, ele está tranquilo e sereno. Muitas outras atitudes temos aí para nossas reflexões, né? A obra espírita, né? Existem várias obras que tratam disso. Por exemplo, Conduta Espírita, psicografia de Francisco Cândido Xavier, do Valdo Vieira, Sinal Verde. O livro Sinal Verde é assim, de uma simplicidade, mas ele é muito prático. O que eu devo, o que não devo fazer, são essas atitudes, né, que vão demonstrar se nós adquirimos mais virtudes, se nós já somos brandos, pacíficos, pacificadores, como propõe Jesus, e que a doutrina espírita vem para dar um outro entendimento que consideramos mais abrangente. Tudo isso é que para nós possamos ajudar a transformar o nosso mundo num mundo melhor. Quando Jesus diz que os brandos possuirão ou herdarão a terra, é porque, contribuindo para um mundo melhor, mais pacífico, sem guerra, sem conflito, sem discórdia, sem ódio, sem inimizade, o brando vai naturalmente reencarnar aqui neste mundo, vai poder se beneficiar do esforço que ele fez de melhorar-se e contribuir para a melhoria do mundo em que nós nos encontramos. Então, vale a pena nós nos esforçarmos para isso. Ainda que não possamos desfrutar nesta reencarnação de uma terra melhor, mais tranquila, mais serena, mais pacífica,
Mas quando nós retornarmos aqui, se Deus assim o permitir, nós já vamos encontrar um mundo melhor, talvez o mundo da regeneração, em que o bem vai começar a preponderar sobre o mal. Mas a partir de agora, nós podemos fazer esse esforço para que o bem comece a preponderar em nós sobre o mal, que nós possamos vencer as nossas más tendências, a agressividade que ainda carregamos, no pensar, no falar, no olhar e nas atitudes em relação ao próximo. Procuremos ser, como propôs Jesus, benevolentes para com todos, indulgentes, e, quanto possível, que façamos o bem, pratiquemos a caridade onde estivermos e com quem estivermos. Muito obrigado pela oportunidade, o carinho de nos ouvir, a paciência de nos ouvir, e que os fluidos espirituais benfazejos possam estar nos lares de todos nós. Muito obrigado, muita paz no coração.